Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela possa superabundar em nossos corações e em nossas vidas. É um privilégio para nós estarmos mais uma vez reunidos como igreja, como povo do Senhor, em uma celebração, em um culto solene, onde podemos adorar a um Deus vivo e verdadeiro. Queridos, nessa noite, onde a igreja, o povo de Deus se reúne para prestar um culto de adoração ao nosso Deus, nós vamos estar pensando sobre o tema amar Jesus mais do que a vida. E o texto que nos serve de base está em Mateus capítulo 10, versículo 37. Nós vamos orar neste momento, logo depois nós estaremos lendo o versículo do Evangelho de Mateus, capítulo número 10, versículo 37. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, por esse ajuntamento do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa reunião solene, onde o teu povo, com o objetivo em seus corações, celebram e adoram este Deus de verdade que és o Senhor. Obrigado por este privilégio que o Senhor concede a nós como igreja, como povo seu. E agora, Jesus, neste momento do culto, nós te pedimos que a palavra do Senhor, que está registrada no Evangelho de Mateus, possa estar falando poderosamente através do teu Santo Espírito a cada um coração nessa noite. Pai amado, dilata o nosso conhecimento para que possamos sair dessa noite aqui conhecendo mais a respeito do Senhor e daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amar Jesus mais do que a vida. Mateus capítulo 10, versículo 37, nos diz o seguinte: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Queridos, nós hoje vamos pensar na relação entre o amor de Deus e o nosso amor por Jesus. Isso, nós vamos estar pensando a respeito do amor devotado a essas duas pessoas da Trindade. O amor que nós devotamos a Deus Pai e o amor que nós devotamos a Deus Filho, o Espírito, e a Deus Pai e a Deus Filho, né? Qual é o primeiro e grande mandamento? Essa pergunta ela foi direcionada a Jesus e está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 37 e versículo 38. E quando indagado a respeito do maior mandamento, você sabe muito bem qual foi a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus disse: você amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o grande mandamento que Jesus respondeu naquela indagação. E a pergunta que nos vem a nós nessa hora: como tem sido o meu amor para com Deus? Eu o amo verdadeiramente? Queridos, nós estamos vivendo numa sociedade em que o amor tem sido direcionado a várias coisas. Temos amado a nós mesmos, muitas das vezes acima de todas as coisas, onde na maioria das vezes somente a nossa vontade tem sido colocada em evidência e em primazia em nossas vidas. Muitos têm amado dinheiro, muitos têm amado trabalho, muitos têm amado esposa. Não que isso não seja necessário, mas diante da colocação em que Jesus nos faz nessa noite. Muitos têm amado filhos, também na mesma colocação em que Jesus está nos falando nesta noite. O amor a essas coisas mais do que o amor ao Pai. Então, a pergunta que nós nos fazemos nessa noite: estamos amando a Deus com todo o nosso coração? Estamos amando a Deus com todo o que nós somos? Ou às vezes estamos deixando também reservas em nós
de amar a Deus. Alguma parte em nosso corpo, alguma parte em nossas vidas nós estamos reservando, não. Essa parte não vai devotar um amor sincero, não vai devotar um amor leal, não vai devotar um amor sublime ao nosso Deus. Mas, queridos, nós vemos que o seu próprio Filho, Jesus, colocou então a primeira colocação, a primeira demanda para as nossas vidas: o amor a Deus acima de todas as coisas. E, queridos, no texto que nós lemos de base para a nossa meditação, nós vemos Jesus nos dando um outro mandamento, uma outra ordenança, uma outra obrigação a ser cumprida. Aí no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37, nós vemos que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, queridos, agora nós temos dois comandos muito poderosos. Nós temos agora dois comandos muito profundos. E nós temos agora dois comandos muito transformadores de vidas. O primeiro é o amor a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar também a Jesus mais do que todas as coisas. Mais do que pai, mais do que mãe, mais do que filhos. E ele ainda acrescenta: se não o amar dessa forma, não é digno dele. Então nós temos aí duas chaves, dois comandos para estarmos seguindo: o amor a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, e o amor a Jesus mais do que amamos os nossos filhos, mais do que amamos os nossos pais, certamente mais do que amamos qualquer outra coisa sobre a face da terra. Vamos pensar a respeito desses dois amores na nossa breve reflexão dessa noite. E em cima dessa ideia, desses dois comandos, do amor a Deus e do amor à pessoa de Jesus, nós vamos estar fazendo 5 perguntas, breves perguntas, para pensarmos nessa noite. A primeira pergunta: qual é a relação entre eles? A segunda pergunta: qual é a natureza desse amor? A terceira pergunta: de onde vem esse amor? A quarta pergunta: como pode ser assim? E a quinta pergunta: qual é a importância disso? Nós vamos estar trabalhando em cima de cada uma dessas ideias a partir de agora. E o primeiro: você ama a Deus ou a Jesus? Qual é a relação entre amar a Deus e amar a Jesus? Será que isso verdadeiramente é importante? Um grande problema que enfrentamos repetidamente em situações multicultural é que muitas religiões elas estão se unindo. Isso é chamado de ecumenismo. E as pessoas elas estão indo em adoração aos seus deuses, pensando que por trás estão adorando ao Deus verdadeiro, e querem que nós caminhemos com ela, e querem que ao final cheguemos ao mesmo denominador comum. Ou seja, devotam um amor a Deus Pai e colocam a pessoa de Jesus menor que Deus. Colocam a pessoa de Jesus como um dos profetas. Colocam a pessoa de Jesus como uma luz. Colocam a pessoa de Jesus como um espírito iluminado. Colocam a pessoa de Jesus como qualquer uma outra forma, menos a forma que deveria ser colocada a pessoa de Jesus em nossas vidas, ao pé de igualdade com o Pai. Jesus certa vez olhou bem nos olhos de um fariseu. O fariseu era um grande líder judeu e disse: se Deus fosse o seu Pai, você me amaria. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42.
Jesus ele está dizendo para uma das pessoas mais orientadas sobre a Bíblia. Jesus ele está falando para uma das pessoas que mais conhece a respeito de Velho Testamento do nosso planeta, de que ele não conhece a Deus. Você consegue compreender isso? Você consegue entender isso que Jesus está dizendo para ele? Jesus pega algo, alguém, uma pessoa que se intitula como mestre, um sabedor de todas as coisas, ou seja, um dos mais conhecedores a respeito das coisas de Deus, e vira para ele e fala: você não conhece a Deus. Porque se você conhecesse a Deus, se Deus realmente fosse seu Pai, você amaria a pessoa de Jesus. Qual é o papel legítimo para saber se verdadeiramente amamos a Deus? A resposta é: você ama a Jesus? Eles abraçam Jesus por quem ele realmente é? Não apenas como um professor humano, não apenas como um divisor da história, não apenas como um vulto histórico que passou sobre a face da terra, mas verdadeiramente como o próprio Filho de Deus. E em João capítulo 5, versículos 42 e 43, Jesus disse àqueles mesmos líderes religiosos: mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Você consegue compreender essa compilação? Você consegue compreender isso? Você não tem o amor de Deus em você, é isso que Jesus estava dizendo. Porque eles não recebiam a pessoa de Jesus como sendo o próprio Deus verdadeiro. Eles dizem adorar ao Deus verdadeiro, mas não adoram a Jesus. E para você, meu amigo, meu irmão que está me ouvindo nessa noite, você conhece o Deus verdadeiro? Se você conhece, você também deve receber o seu filho como o próprio Filho de Deus. Então, qual é a relação entre amar a Deus e amar a Jesus? Você não pode ter um sem ter o outro. Amar a Jesus é o teste para saber se amamos a Deus. E amar a Deus é o teste para saber se verdadeiramente amamos a Jesus. A segunda pergunta nós vemos: o que é esse amor? Em segundo lugar, qual é a natureza então deste amor? E queridos, a natureza dele ela é profunda e tem a ver com o coração, tem a ver com as afeições. O texto de base para a nossa meditação, Mateus 10, 37, diz: se você ama a sua mãe e seu pai mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Isso significa que você está pensando no seu amor por ele como pensa no seu amor pelos seus próprios filhos. Nós que somos pais, nós não teríamos condições de vender os nossos filhos por preço nenhum. Um pai que verdadeiramente ama o seu filho, ele jamais venderia o seu filho por qualquer preço que pudesse alguém pagar. E é dessa forma que Jesus está colocando a respeito do amor que temos que devotar a Ele. A natureza desse amor é dessa forma, um amor que brota nos nossos corações e tem afeição pela pessoa de Jesus. Da mesma forma como nós temos afeição pelos nossos filhos, da mesma forma como temos afeição pelos nossos familiares, e jamais poderíamos assim trocá-los por algo ou vendê-los, essa mesma afeição deveria ser devotada à pessoa de Jesus. Essa deve ser a natureza do amor de Deus. O amor que nós devemos devotar a Deus deve ser um grande tesouro encontrado. Ele retrata muito bem quando ele fala da dracma perdida. É essa preciosidade, é esse o amor que precisamos devotar na pessoa de Jesus.
em que temos assim encontrado algo, um tesouro muito superior. E o próprio versículo que nós estamos lendo nesta noite, né, de base para a nossa meditação, lá no finalzinho diz que nós ainda bem nós não somos nem dignos desse Jesus. Mas é isso que ele exige de nós, um amor que brote assim com afeição dentro dos nossos corações. Essa é a natureza desse amor. Nada menos do que sentimento. Nosso amor por Jesus não é mais... O amor nosso por Jesus não é mais do que fazer. João capítulo 14, versículo 15 diz: se você me ama, guardará os meus mandamentos. Muitas pessoas dizem, está bem aí, se você me ama, guardará os meus mandamentos. Amor é obediência. Não é um sentimento particular por Jesus, é apenas fazer o que ele diz. Então, nada menos do que um sentimento. Como nós podemos demonstrar que amamos a Deus se fazemos tudo ao contrário do que aquilo que ele nos pede? Amor, queridos. Se nós realmente amamos a Deus, nós devemos obedecer a sua palavra. Obedecer porque o amamos, não com medo das consequências das palavras de Jesus a respeito daquilo que vem sobre aqueles que não obedecem aos seus mandamentos. Então, amar a Deus é mais do que um sentimento, é uma obediência àquilo que ele nos pede. Amar a Jesus, queridos, é algo profundo. Amar a Jesus é fundamental em nossas vidas. E amar a Jesus é transformador. Porque uma vez que você começa a obedecer aquilo que ele pede de você, as suas palavras, os seus ensinos, os seus mandamentos vão transformando as nossas vidas. Então, qual é a natureza do amor de Jesus? Então, a natureza deste amor que deve devotar a Jesus é a obediência a Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 8, uma parte desse texto nos diz: considero como perda por causa do supremo valor de conhecer a Cristo, o meu Senhor. Então é esse amor que nós devemos devotar a Jesus, valorizando a sua pessoa, admirando a sua pessoa. E uma coisa importante também é se deleitar nos ensinamentos de Jesus. E assim, quando nós praticamos isso em nossas vidas, nós ficamos satisfeitos por encontrar um tesouro tão precioso como os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Caminhando nossas perguntas, nós vemos de onde vem esse amor. O amor só vem do amor. Queridos, você se lembra da história de um certo fariseu que está lá registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que, para adquirir status para a sua pessoa, convida o Mestre Jesus para jantar em sua casa. Jesus, ele estava, vamos colocar assim, famoso, né? Era o famosinho do momento, né? Grandes multidões caminhavam com a pessoa de Jesus, porque atrás dos seus milagres, atrás das multiplicações de pães, então Jesus, ele estava com uma pessoa em evidência. Numa das multiplicações de peixes e pães, nós vimos ali uma multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, acompanhando a pessoa de Jesus. E aquele certo fariseu, aquele líder judeu, ele queria tirar uma casquinha dessa popularidade de Jesus. E ele convida Jesus para entrar em sua casa e jantar com ele. E é interessante que Jesus entra na sua casa e ele não lava os pés de Jesus. E Jesus entra na sua casa e ele não beija a Jesus. Ele não demonstra nenhum afeto pela pessoa de Jesus. Mas, queridos, continuando a história, nós vemos que de repente entra uma mulher na rua, né? Entra uma prostituta. E chorando, essa prostituta lança-se aos pés de Jesus e com as suas lágrimas, né, que estão caindo ali nos pés de Jesus, sujos pela poeira acumulada
da história, ela tira os seus cabelos e começa a lavar os pés do nosso Mestre Jesus. Queridos, isso é muito provocativo. E aquele fariseu, aquele líder judeu, ele fica perplexo e vira para Jesus e diz: se você é um profeta, sabe que tipo de mulher é essa? Porque ela é uma mulher pecadora. Está lá no versículo de número 39 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E Jesus conta uma história para aquele fariseu. E diz que um homem, ele tinha 2 devedores. E um dos devedores, ele perdoa uma quantia muito grande de dinheiro. E de um outro devedor, ele perdoa uma quantia irrisória de dinheiro. E ele pergunta para aquele fariseu a quem ele perdoou: quem vai amar mais aquele credor? E o fariseu diz: aquele, suponho, que ele cancelou a dívida maior. Está lá no versículo 43. Jesus disse: julgaste bem, no versículo 43 também. E ele diz: quando entrei aqui, você não me beijou, você não me lavou os meus pés, mas desde o momento em que entrei, ela chorou sobre os seus pés, lavou-os com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, porque muito ela foi perdoada. E então, queridos, de onde vem o amor? De onde vem o amor para com Deus? Queridos, esse amor vem quando a gente enxerga o nosso tamanho. Esse amor nosso para com Deus, ele vem quando nós olhamos para a pessoa de Deus e vemos a nossa situação e vemos o quanto fomos perdoados e o quanto temos sido perdoados. E isso então devota um amor cada vez maior para com a pessoa do nosso Deus, pelo que Ele é e pelo que Ele fez e pelo que Ele tem feito para com as nossas vidas. Então, o amor de onde vem? Ele só vem de um coração agradecido por ter sido perdoado. E queridos, caminhando para o final, a última pergunta, né? Quão importante é isso? Por que isso é importante? Jesus disse: se você não me ama mais do que ama seus pais, você não é digno de mim. Se você não me ama mais do que ama seus filhos, você não é digno de mim. O que significa não ser digno dele? Isso significa que você não terá. Se você não ama Jesus, você não terá Jesus. Paulo diz: se alguém não ama ao Senhor, será anátema, será amaldiçoado. Está lá em 1 Coríntios 16, versículo 22. Então, será que é importante nós devotarmos amor à pessoa de Jesus? Sim, queridos. Se nós não devotarmos um amor ao nosso Mestre Jesus, se nós não devotarmos um amor ao nosso Deus, nós não seremos dele, nós não seremos filhos dele. O nosso amor para com ele demonstra que verdadeiramente somos filhos de Deus. O cristianismo, queridos, ele é um novo nascimento. O cristianismo é uma transformação profunda daquilo que valorizamos e amamos. Então precisamos conhecer o verdadeiro preço que foi pago pelo nosso Mestre Jesus por nós. Precisamos valorizar esse preço. E acima de tudo precisamos amar a pessoa do nosso Mestre Jesus por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito por nós. Então esse deve ser o mais profundo amor que deve existir no nosso coração pela pessoa de Jesus. E assim então, se nós o amarmos verdadeiramente, seremos filhos dele. Não que nós sejamos dignos de nada, mas é pela sua graça, é pelo seu amor que ele nos redime, que ele nos perdoa e ele faz com que nós possamos estar assim na sua presença. Quando ele é o nosso tesouro supremo,
nós pertencemos a Ele. Qual é o tamanho do seu amor para com Deus? Que o Senhor nos ajude a amá-lo de todo o nosso coração e ao Pai acima de todas as coisas. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, ajuda-nos, ó Pai, a Te amar. Ajuda-nos, ó Pai, a amar o Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a obedecermos. Ajuda-nos, ó Pai, a colocarmos um sentimento em nossos corações de amor e obediência e respeito para com a Sua pessoa. Ensina-nos, ó Senhor, a Te amar como o Senhor merece ser amado, porque é isso que queremos das nossas vidas. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Dá-nos, ó Senhor, uma semana abençoada na Tua presença. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.